A Rússia se desintegrará ou se tornará um estado falido até 2033? O Atlantic Council fez essa pergunta a 167 especialistas em política internacional. 77 deles responderam sim, quase 50%. A invasão da Ucrânia falhou em atingir qualquer um dos objetivos do Kremlin e acelerou o processo de desintegração do Estado. O analista da James Stahl Foundation, Janusz Bugajisk, acredita que o ciclo imperialista da Rússia e sua forma atual está se esgotando. Não houve um momento desde o colapso da União Soviética em que a Rússia tenha experimentado tantas crises simultâneas, que agora incluem a incapacidade do governo central de garantir um desenvolvimento econômico sustentável, crescentes disparidades entre Moscou e as províncias e uma potencial derrota militar, ou ao menos um impasse na Ucrânia, resultando em duras sanções. Os argumentos de que o colapso da Federação Russa não é simplesmente um cenário abstrato estão se multiplicando. Não é de forma alguma um evento inevitável, mas o tamanho do gigante russo, seus recursos humanos, militares e de matéria-prima tornam isso possível. As implicações do caos que se seguiria ao colapso do colosso mostram que o cenário de falência do Estado russo não deve ser evitado, mas sim monitorado e submetido a análises constantes. Por que este é um cenário plausível? E o que isso pode sugerir sobre a potencial queda da Rússia? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. As formas de apoio encontram-se na descrição. Não podemos iniciar uma análise tão complexa sem olhar para o passado. De fato, com uma visão mais ampla da história, somos capazes de discernir certos padrões recorrentes. A Rússia, sob vários nomes e formas, existe há 800 anos. O Grão-Ducado de Moscou, precursor da atual Federação Russa, era uma entidade distinta no século XIII. Durante seus primeiros 200 anos, foi um estado vassalo da Horda Dourada Mongol. Durante esse período, os líderes moscovitas, de um grupo de vários centros subordinados da Horda, venceram a rivalidade na região do noroeste da Rússia de hoje. E isso resultou na incorporação de territórios adjacentes, incluindo o principado anteriormente superior de Vladimir. Eventualmente, Moscou tornou-se poderoso o suficiente para se libertar do domínio da Horda Dourada na Guerra de 1480. Sucessivos governantes da dinastia Rurik subjugaram novos territórios a Moscou, nos primeiros dias avançando, sobretudo, para o leste pouco povoado. A expansão territorial foi interrompida pela morte do último da dinastia Rurik, Ivan o Terrível, em 1584, e o estado mergulhou no caos, hoje conhecido como Smuta, ou o Tempo das Dificuldades. O Kremlin foi ocupado pelos poloneses por 2 anos, e a libertação de Moscou da ocupação polonesa em 1612 é hoje celebrada na Rússia como o Dia da Unidade Nacional. O país então se reunificou sob a dinastia Romanov e conseguiu se recuperar de seus problemas internos. Anexou outros territórios, desta vez mordendo com sucesso a Europa. Nos séculos XVII e XVIII, subjugou os territórios da atual Ucrânia e, no século XIX, atingiu o auge de seu poder territorial, culminando na anexação da Manchúria em 1900. Após séculos de guerras, expansão e colonização, o Império Russo se estendia de Kalisz, na Polônia, a Lushuku, na Manchúria chinesa, e de Rovaniemi, na Finlândia, à cidade persa de Rasht, no sul do Mar Cáspio. Era um colosso de 22 milhões de quilômetros quadrados. Esse poder territorial se traduziu em uma população enorme, 125 milhões de pessoas. Era quase 2 vezes maior que os Estados Unidos, com 76 milhões de pessoas. Esse potencial foi reconhecido pelos industriais ocidentais, que investiram fortemente na indústria russa. A convergência do potencial territorial, humano e industrial tornaria a Rússia a maior potência econômica do mundo. Essa foi a previsão feita em 1914 pelo economista francês Edmond Terry, em seu livro La Transformation économique de la Russie. Em 1948, a Rússia ultrapassaria todas as economias ocidentais e, com uma população de 344 milhões,
seria a segunda maior do mundo, atrás apenas da China. Em teoria, tudo indicava que o século XX seria o século da Rússia e dos russos. No entanto, o que testemunhava o poder de Moscou era, ao mesmo tempo, o prenúncio de seu crepúsculo. Por quê? Vamos começar com a geografia. Olhando para a história da Rússia, é difícil não ver uma motivação recorrente de ação estatal. O modus operandi centrado em Moscou tem sido a expansão territorial. No entanto, os russos não fizeram isso por meio de algum gene único que os tornava mais ávidos por controle do que, digamos, os suíços. Ao longo de seus séculos de existência, as ações de um e outro foram influenciados pelo espaço que os cercava. Localizados ao redor de Moscou, na parte noroeste da atual Federação Russa, os moscovitas eram cercados por quase nenhuma grande barreira natural, nem montanhas, nem mares, quase nenhum grande rio. Isso se traduziu em uma crônica sensação de ansiedade para os governantes, que incluía incursões e invasões. Assim, tendo consolidado o Estado e emergido do jugo da Horda Dourada no século XV, os moscovitas não pararam e continuaram em busca de barreiras naturais que reduzissem essa ameaça iminente. A expansão para o leste foi relativamente fácil, visto que eram, e ainda são, áreas muito pouco povoadas. Os russos chegaram até o Oceano Pacífico, cruzando até o Estreito de Bering, no atual Alasca. Do sul e da China, a Rússia era separada pelo deserto de Gobi, bem como pelas montanhas Altai, Karakorum e Tian Shan. Da Índia e do Paquistão, as montanhas Karakorum e Hindu Kush. Da Pérsia, as montanhas Alborz e o Mar Cáspio. Dos turcos, as montanhas do Cáucaso e o Mar Negro. Ainda assim, o maior problema era a fronteira ocidental. A planície centro-europeia, que começa na França, atravessa os Países Baixos, a Alemanha e a Polônia, se alarga na Europa Oriental e se abre totalmente ao entrar na Rússia. O problema era ainda maior porque, nos últimos 800 anos, a Europa representou uma área muito mais desenvolvida e economicamente concentrada do que as vastas e atrasadas estepes russas. Mas esse problema também seria resolvido. Houve uma sequência de eventos favoráveis ao Kremlin. A rebelião de Bohdan Khmelnytsky, que se transformou em uma revolta cosaca regular contra a comunidade polaco-lituana, seguida pelo dilúvio sueco e a guerra polaco-russa. Tudo isso abriu as portas para Moscou entrar na Ucrânia e depois na Polônia. Todo o processo começou com a conclusão do Acordo de Pereyaslav de 1654 entre o hetmanato de Khmelnytsky e a Rússia czarista. Houve também o fracasso do Tratado de Radiash de 1658, que adicionaria a Rutênia como terceiro sujeito à comunidade, que Polônia, Lituânia e Rutênia agora formariam como iguais. No entanto, tudo terminou com as partições da Polônia em conjunto com a Áustria e a Prússia no final do século XVIII. A solução para o maior desafio geográfico de Moscou no Ocidente estava se tornando realidade. Após séculos de agitação, os russos tinham a maior zona tampão do mundo. Para qualquer invasor em potencial chegar ao centro, Moscou, precisaria percorrer milhares de quilômetros. Porém, se o czar Nicolau tivesse realmente parado no que Moscou havia conseguido no final do século XIX e se concentrado em melhorar a situação interna, a Rússia teria tido a chance de cumprir a previsão de Edmond de Terry. O que o francês não previu foi que, para o Kremlin, seja quem estivesse no poder, não havia linha de chegada, nenhum ponto final em que os governantes russos considerassem suficiente. Nascido primeiro de um sentimento de inquietação e geografia desfavorável, anos depois, o imperativo russo tornou-se uma busca por mais expansão, colonização e imposição de sua vontade sobre nações subordinadas. Isso foi doutrinariamente aceito como a solução para todos os desafios geopolíticos. Paralelamente, Moscou estava criando uma ideologia para o seu imperialismo. O conceito de Moscou como uma terceira Roma surgiu. Moscou seria a sucessora dos impérios romanos do Ocidente e do Oriente. Cada expansão russa foi motivada pelo desejo de proteger a população ortodoxa nessas áreas, o que soa bastante familiar hoje em dia. É assim que chegamos ao paradoxo russo. A Rússia era o maior estado em um único território do mundo.
Quase todas as suas fronteiras eram barreiras naturais impressionantes e tinha milhares de quilômetros de zona tampão. Além disso, segundo muitos, um futuro brilhante. No entanto, isso ainda não era suficiente. Uma simples olhada no mapa despertou a arrogância imperialista dos czares do Kremlin. Uma arrogância que, como se viu mais tarde, não estava tão profundamente enraizada na realidade quanto o Kremlin pensava. O território, por si só, não constitui nenhum poder, mas pode significar um fardo enorme. Os russos tinham mais de 100 nacionalidades diferentes, e muitas, se não a maioria, emanavam puro ódio em relação a Moscou. De acordo com o censo de 1897, os russos eram minoria no próprio país. A Rússia era habitada por 125 milhões de pessoas, mas apenas 55 milhões eram russas, 44%. Além disso, o Império, embora inspirador no mapa, era extenso demais, mal intercomunicado e cronicamente subdesenvolvido, o que contribuiu para uma corrupção gigantesca, equipamentos ruins, treinamento militar inexistente e um comando central. No final do século XIX, a Rússia estava no auge de seu poder territorial. Isso deu origem à arrogância, que por sua vez levou a um cálculo estratégico ruim. Tudo isso, em retrospectiva, era uma receita para o desastre, e foi isso que realmente aconteceu. No início do século XX, a Rússia entrou em duas guerras que expuseram suas fraquezas e marcaram o início do fim de Moscou como um hegemon global. Os russos se envolveram primeiro em uma guerra com o Japão em 1904 ou 1905, que na prática perderam. A derrota da Rússia deu novas esperanças de independência a muitas nações oprimidas dentro do Império, incluindo os poloneses. O Império começou a fervilhar. No entanto, o czar Nicolau II não parou e, de acordo com a doutrina de seus predecessores, considerou o ataque a melhor defesa. Com a entrada na planície centro-europeia assegurada pelo controle da Polônia, o czar Nicolau II tomou os Balcãs como um alvo. O conflito com a Áustria-Hungria foi instigado, resultando na inclusão da Primeira Guerra Mundial. Depois disso, bastaram 3 anos para que a Rússia czarista deixasse de existir. E isso demonstrava vividamente a fragilidade do colosso russo na época, e é uma lição importante para os dias de hoje. Это действительно ситуация, которая, она грозит нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. Слушайте, общество стабильно в 1916 году было еще. Весьма стабильно оно было. Понимаете? И кстати, в 88-м оно было вполне стабильно. И в 89-м было вполне стабильно. Прошлого века, я имею в виду. За 3 года до конца СССР. Оно еще было стабильно. А потом раз, вдруг выяснилось, что нестабильно. Это опасная ситуация, поэтому... Desastres militares e colapso econômico no início do século XX levaram a uma revolução que deveria acabar com a aristocracia e trazer igualdade para as pessoas. Tudo o que trouxe foi morte, fome e mais sofrimento. A Revolução Bolchevique de 1917 foi o primeiro ato da queda da Rússia. Porém, a Rússia bolchevique conseguiu controlar a maior parte de seus territórios. Os da periferia do Império, poloneses, finlandeses e outros, conseguiram escapar das garras de Moscou. Os soviéticos perderam apenas 3,6% dos territórios da Rússia czarista. A União Soviética compensou essa perda 20 anos depois. Apesar de ser o agressor da Segunda Guerra Mundial, Moscou acabou do lado dos vencedores, graças a um equilíbrio de poder favorável que mudou durante a guerra. Porém, se não fosse pelo apoio militar e industrial americano na forma da Lei de Empréstimo e Arrendamento, os soviéticos provavelmente teriam perdido para os alemães. Após a guerra, Moscou, de acordo com seu imperativo, expandiu novamente sua esfera de influência. Agora, além das repúblicas soviéticas, existiam satélites como Hungria, Tchecoslováquia e Polônia. Talvez não seja surpresa que esse ganho massivo ainda não tenha satisfeito os apetites russos. A União Soviética havia se agarrado profundamente à Europa e havia um risco legítimo de agressão convencional contra a Europa Ocidental. No entanto, a Europa foi salva da guerra pelo crescente poder dos Estados Unidos e pelo desenvolvimento de armas nucleares, cujo uso era temido por ambos os lados.
Apesar dos sucessos de Moscou, a tendência geral de decadência, iniciada após as guerras do início do século XX, não havia sido revertida. As boas perspectivas demográficas se transformaram em pó. Lembremos que, de acordo com a previsão de 1914, a Rússia deveria ter 344 milhões de russos em 1948, mas acabou com metade disso, cerca de 175 milhões. Milhões morreram pela fome, pela guerra e pelo trabalho escravo. É provável que o número de vidas perdidas seja bem superior a 100 milhões. A fraqueza russa durante a Segunda Guerra Mundial foi combatida pela ajuda americana e pela massa do Exército Vermelho. Porém, o mar de sangue dizimou a população masculina e o contrato social comunista extremamente ineficiente permaneceu, garantindo assim que o potencial demográfico fosse sistematicamente desperdiçado. Após quase 5 décadas de Guerra Fria, com rivalidade com os Estados Unidos, corrida espacial, testes nucleares, ameaças da Terceira Guerra Mundial, o império renomeado, a União Soviética, colapsou novamente, quase da noite para o dia. O ato 2 da queda havia se revelado. Desta vez, a escalada das perdas foi muito maior do que em 1917. Moscou perdeu quase 24% de seu território, quase 50% de sua população e mais de 40% de seu PIB. Alguém na década de 80 previu isso? O assunto era praticamente inexistente. A integridade territorial era tida como certa. No entanto, houve algumas previsões acertadas. Por exemplo, o ensaio de Andrei Amalrik, de 1969, com o título revelador A União Soviética sobreviverá até 1984. Da mesma forma, o senador americano Daniel Patrick Moynihan previu que o colapso da União Soviética seria o evento mais importante da década de 80. No entanto, essas vozes eram singulares e geralmente ignoradas. Quando o gigante soviético realmente desabou, o mundo ficou chocado. Os líderes ocidentais não acompanharam o curso dos acontecimentos, e em vez de moldar e moderar o colapso da União Soviética, os principais tomadores de decisão foram pegos despreparados, enquanto George Bush chegou a falar publicamente contra a independência da Ucrânia. Em retrospectiva, é difícil entender como os políticos ocidentais foram tão míopes. Moscou estava atolada em uma guerra fracassada no Afeganistão, sobrecarregada por décadas de um sistema ineficiente que levou à estagnação econômica e, mais uma vez, deixou Moscou lutando para manter o controle do seu império colonial em todo o continente. Como Casey Mitchell observou no Financial Times, embora as rachaduras fossem visíveis, as autoridades ocidentais, focadas em seus interesses, não conseguiram ver o quadro geral. Após o colapso da União Soviética, Moscou rapidamente mudou de bandeira, como havia feito após a queda da Rússia czarista, e tentou mais uma vez se redefinir. 70 anos antes, era o comunismo totalitário, na década de 90, seria uma economia de mercado. Mas essa transformação falhou, e os ativos estatais foram saqueados por um grupo de indivíduos que dividiram o poder, os oligarcas. O culpado por esse estado de coisas, na opinião popular, era, obviamente, o Ocidente e o capitalismo. Os cidadãos comuns não apenas continuaram pobres, mas também foram privados de seu orgulho proporcionado pela superpotência soviética. Esse orgulho, assim como a melhoria da situação econômica, foi restaurado por Vladimir Putin. O país embarcou por um caminho de crescimento econômico impulsionado pela venda de recursos naturais para a Europa e China. Isso forneceu uma fonte quase inesgotável de financiamento para os planos do Kremlin. E mais uma vez, sem surpresa, esses planos são apenas uma versão evoluída do clássico modus operandi russo, a reconquista de terras perdidas e a conquista de novas, Geórgia, Crimeia e Donbass. E na véspera da guerra com a Ucrânia, surgiram ameaças contra a OTAN, e os países que aderiram voluntariamente à aliança após 1999. O Kremlin, como no final do século XIX, foi mais uma vez vítima de delírios de grandeza. Acreditava com excesso de confiança em suas próprias proezas e na fraqueza de outros atores internacionais. Em suma, a arrogância que acompanhou o czar Nicolau II agora afetou o czar Vladimir Putin essencialmente da mesma maneira.
O resultado de tudo isso agora é um país atolado na guerra, enquanto está no maior isolamento econômico dos tempos modernos. Todas as perspectivas são ruins. No curto prazo, a Rússia enfrenta um déficit de centenas de bilhões de dólares, enquanto no longo prazo, de acordo com o Ministério de Energia russo, suas reservas de petróleo lucrativas estão se esgotando. Discutimos essas duas questões mais detalhadamente no vídeo sobre os pilares da Rússia. Para completar, a Rússia perdeu seu cliente mais importante, a Europa, enquanto qualquer guinada para a Ásia é um sonho que levará de 15 ou 20 anos. O outro as na manga russa é o segundo melhor exército do mundo. Enfrentou, na verdade, uma enorme e negativa verificação de status. Após as reformas de Serdyukov e Shoigu, o exército russo deveria ser um exército profissional e moderno, um que rompe com o estereótipo histórico do soldado russo mal equipado. Como se viu, o exército russo é um espelho do modelo social russo, impregnado de corrupção e desordem há séculos. Um subproduto de ambos é a credibilidade cada vez menor de Moscou no cenário internacional. Até mesmo seus vizinhos, como a Armênia e o Cazaquistão, estão mostrando insubordinação em relação a Moscou. Não muito tempo atrás, isso teria sido impensável. Ainda mais perigosa é a autoridade cada vez mais fraca do Kremlin dentro da própria Rússia, em particular entre os senhores da guerra locais, a elite de Moscou e o povo. Até agora, o modelo social era baseado no orgulho de viver em uma potência que o mundo inteiro temia. Juntamente com a satisfação das necessidades básicas, isso era suficiente para que muitos não questionassem o contrato social. Hoje em dia, a crise econômica e a crise de identidade estão mudando a dinâmica da relação czar-povo. Embora a ordem atual ainda não esteja desafiada, quando isso acontecer, poderá trazer consequências semelhantes à de 1917 ou 1991. Isso ocorre ainda mais porque Moscou tradicionalmente trava guerras com os recursos das províncias, o que significa que quase todo mundo morre na frente, menos os moscovitas. Mas isso não muda o fato de que, por mais de 20 anos, os russos é uma das nacionalidades que mais morrem em seu próprio país. Entre 2002 e 2020, o número de pessoas que se declararam russas diminuiu quase 10 milhões. E isso é equivalente a um país do tamanho da República Tcheca ou da Hungria, desaparecendo em 20 anos. No entanto, pode-se fazer a pergunta: se a Rússia está para se dividir, por que não ouvimos falar das inclinações separatistas internas? Como Bulgagisk aponta, as minorias étnicas na Rússia não buscarão repetidamente a secessão. Quem se levantar, tomará na cabeça. Recentemente, um servidor exilado do governo do Tataristão disse, abre aspas, nossa luta pela independência ainda não começou, fecha aspas. Mas, quando chegar a hora e a província sentir o momento, poderemos testemunhar um efeito dominó em muitas partes do país. Falaremos mais sobre isso no próximo episódio. Uma viagem pela história da Rússia nos permite ver um certo ciclo que se repete. A ascensão da posição global do país, seguida por sentimentos imperialistas e expansionistas, levando a uma leitura equivocada das situações interna e externa, o envolvimento em guerras cinéticas e comerciais e, finalmente, o rápido colapso. A situação atual de Moscou nos força a concluir que estamos revivendo esse ciclo, e o Kremlin parece estar no penúltimo estágio. As duas grandes quedas de Moscou no século passado foram diferentes em caráter e dinâmica, mas olhando de perto, pode-se ver que seguiram um padrão semelhante. Enquanto esse vídeo vai ao ar, a terceira grande aposta do Kremlin está em andamento, e seu resultado pode ser até pior que as outras duas. Ninguém tem bola de cristal, mas a infinidade de problemas e padrões históricos repetidos significa que o Ocidente, e o mundo em geral, deve estar pronto para qualquer cenário, incluindo uma possível dissolução ao estilo soviético. O historiador Michael Khodorkovsky escreveu em 2016: não devemos nos surpreender se um dia a Rússia implodir, como a União Soviética. Todos os impérios colapsam. Pensar que o de Putin e o da Rússia será diferente é apenas mais uma falha de imaginação.